A frequência universal é um amor e todos nós desejamos ser amados. Quando eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei ali como vendedora, eu tinha muitas questões com alguns clientes, né? Aqueles clientes que tomam nosso tempo e não compram nada. Eu tinha muitos julgamentos, né, dentro de mim em relação a eles. Não que eu atendesse eles mal, porque eu sempre procurei atender os clientes muito bem. Só que eu tinha, né, aquele julgamento, aquele sentimento em relação a eles dentro de mim. E sempre que um deles chegava, né, eu pensava, ai meu Deus, lá vem aquele chato de novo. E esses clientes, né, então muitas vezes não compravam de fato, tomavam o nosso tempo e iam embora. E aí depois eu fui trabalhar em uma outra loja, né? E nessa loja, a minha patroa era uma pessoa muito amorosa ali com os clientes, né? A gente percebia o amor que ela tinha ali com todos os clientes. E aquilo me inspirou. E como eu já estudava, né, autoconhecimento, estudava espiritualidade, eu resolvi tirar, né, aquele sentimento de julgamento de dentro de mim e atender as pessoas, sentir pelas pessoas ali, pelos clientes, amor. Então, essas pessoas, né, essas pessoas que antes eu julgava como chatas, elas se sentiam verdadeiramente amadas. E a partir disso, elas compravam, elas falavam bem da loja, elas traziam outros clientes para a loja e assim melhorava, né, o fluxo da loja, melhorava as vendas da loja. O Dr. Hugh, ele ensina que a frase "eu te amo" é uma frase que a gente pode usar a qualquer momento, né? Que a gente pode sempre purificar tudo através dessa frase. E ele diz que essa frase tem 3 elementos muito importantes que curam qualquer coisa, que são a gratidão, a reverência e a transmutação. Então é uma frase muito importante. O Joy Vitale, né, que foi aquele escritor que escreveu o livro Limite Zero, a respeito do Ho'oponopono, ele falou, né, com o Dr. Hugh, que um dos seus livros não estava vendendo, como os outros, né? E aí o Dr. Hugh falou com ele que ele precisava amar o livro. E aí ele entendeu, né, que ele estava julgando o livro dele, né, e que ele precisava amar para que o livro também entrasse nessa frequência, né, do amor e pudesse vender. Tudo que existe é consciência. Tudo faz parte de um mesmo Deus, né, esse Deus amoroso. Mas quando a gente cultiva esses programas inconscientes, né, o julgamento, a reclamação, a raiva, a tristeza, né, o ódio, isso causa problemas na nossa vida, né? A gente não faz parte dessa frequência universal, que é o amor, e a partir disso a gente cria problemas para a nossa vida. Então, sempre que algo estiver te incomodando em uma outra pessoa ou em você, saiba que isso está dentro de você e é um programa que você compartilha, né, com essa pessoa e você que precisa limpar. E uma dessas frases é o "eu te amo". Emanar amor, sentir amor pelas coisas, vai fazer com que você limpe esses programas. Então, mude a sua energia, mude o sentimento que você tem em relação às coisas, para você chegar a essa frequência, né, que é o amor. Então, faça esse exercício. Pode ser ali com aquela pessoa chata do trabalho, que você considera chata, pode ser com problema de saúde, sempre procure olhar de forma amorosa para esses sentimentos que você tem em relação e faça Ho'oponopono, repita, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou simplesmente eu te amo, ou simplesmente eu te amo, sou grata. E você vai ver que tudo vai ficar mais harmonioso. Esses sentimentos que estão dentro de você vão começar a se dissipar. Eu já contei para vocês em alguns vídeos sobre um problema de saúde da minha mãe, né? Em que eu usava
sempre essa frase eu te amo para purificar toda vez que ela ia consultar, toda vez que ela ia fazer algum exame, que ela precisava ali passar por um tratamento. Eu usava a frase eu te amo. E a frequência, a energia, a gente estava com muito medo, né? E tudo isso mudou. A gente passou ali com muito mais leveza pelo processo até chegar à cura. Então, eu utilizei e utilizo muito essa frase na minha vida. Um outro exemplo também, no meu antigo negócio, eu tinha uma cliente que causou muitos transtornos na minha vida, até emocionais, principalmente emocionais, né? E eu fiquei com muita mágoa, né? Eu guardei muita mágoa em relação a essa cliente por muito tempo. Então sempre eu lembrava ali das coisas que tinham acontecido e aquilo me incomodava e me atrapalhava muito na minha vida. E eu praticava Ho'oponopono para isso, né? Mas mesmo assim aquilo continuava me incomodando. E um dia eu resolvi perdoar, né, aquela situação de vez. Então eu peguei o meu caderno, fiz uma carta, né, para ela, não para entregar, mas em forma de escrita terapêutica. Então coloquei todos os meus pontos ali que eu passei, que eu senti. Coloquei os pontos dela também, o que eu acreditava que tinha levado aquilo. Eu entendia que aquilo eram programas que estavam no nosso inconsciente, né, e que eu tinha atraído aquilo de alguma forma para a minha vida. Então eu fui colocando todos os pontos e eu coloquei, né, que eu a perdoava e esperava que ela também me perdoasse. Fui fazendo Ho'oponopono, né, durante ali, enquanto eu escrevia. E falei que eu a perdoava e também esperava que ela perdoasse, a me perdoasse. E no final, né, da carta, eu coloquei eu te amo e te libero. Peço que me libere também. E eu senti amor ali por ela. E depois eu peguei essa carta, queimei. E a partir daquilo, passou algumas semanas, todos os sentimentos que eu tinha em relação a ela, toda a mágoa começou a sumir. E hoje eu estou liberta disso, eu não tenho mais mágoa. E eu estou muito mais feliz, sabe? Nada disso mais atrapalha a minha vida. Então, sentir amor pelas situações é um caminho que vai curar, sabe? O amor cura tudo, né? Então pode ser problemas de saúde, pode ser problemas que você tenha com alguma pessoa, pode ser os sentimentos que você carrega, que atrapalham a sua vida. O amor cura tudo. Então quando você diz eu te amo, você volta a se conectar com essa fonte divina, né? Com essa frequência que é o amor, que é Deus. E esses programas, né, que a gente carrega no nosso inconsciente, que atrapalham o nosso fluxo com a vida, né, são eliminados, são apagados aos poucos, até que a gente volte à nossa essência e a gente possa viver de acordo ali com o que a gente verdadeiramente é. E quando você muda dentro, né, quando você faz a prática do Ho'oponopono, você perdoa, você sente amor, quando você muda seus sentimentos por dentro, ao seu redor também muda, as coisas fora também mudam, né? Tudo é reflexo do que está dentro da gente. Então, gente, é isso. Pratiquem Ho'oponopono e principalmente sintam amor quando vocês forem praticar, porque o amor muda tudo. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos. A paz começa comigo.